do início. Olá, bom dia. Eu sou Marcelo Ferraz, o líder do programa, né, o programa Conecta. Eu estou aqui primeiro para agradecer a participação de todos vocês. Nós fizemos uma série de convidados especiais, né? O programa Conecta, ele é realizado pelo Instituto Crescer, com um patrocínio da Copersucar. E hoje essa aula é aberta, é uma aula especial e muito necessária. A gente convida aqui uma especialista no tema, e eu sou meio suspeito em falar, porque eu a conheço e sei que o trabalho dela é um trabalho incrível, a Sandra Salgado, tá? Ela vem aqui para trazer esse conteúdo extremamente importante, não só para os nossos alunos, mas para todos os microempreendedores, os empresários que estão vivendo nesse momento essa crise. Então, seja bem-vinda, Sandra, muito obrigado pelo convite. Então, bom. Então, vamos começar, Diego. Então, o tema da nossa palestra, do nosso tema hoje é conhecendo o seu cliente, e aí pode mudar. Isso, pode ir para a minha apresentação. Bom, eu sempre trabalhei com pesquisa, eu sou engenheira, eu trabalhei com desenvolvimento de produtos, avaliação de controle estatístico de processo, serviço de assistência ao cliente, a empresa pode ter até um problema, mas não dá um respaldo para esse cliente insatisfeito, é algo muito complicado. Depois trabalhei no desenvolvimento de produtos, no desenvolvimento de fornecedores, e depois comecei com a pesquisa na parte de marketing mais específica e na parte de comunicação. E aí, por toda essa questão de pesquisa, eu estou num programa de doutorado e estou estudando como engajar esse consumidor nas redes sociais para ele participar dos processos de inovação das empresas, né? Hoje eu sou professora de pesquisa de marketing nos programas de pós-graduação do Mackenzie e do Senac, e é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado algumas das palestras e tenho ficado assim, muito satisfeita com o nível das turmas e das perguntas, e espero que isso aconteça hoje aqui. Então, pode mudar, Diego. Nós vamos falar hoje sobre a importância da pesquisa para o profissional de marketing, principalmente para o empreendedor. A gente vai falar das etapas de um projeto de pesquisa, e eu vou falar hoje das técnicas qualitativas, que eu acho que são muito importantes para você entender esse cliente, atender esse cliente de uma maneira cada vez melhor. Então, pode mudar. A pesquisa, o empreendedor, ele precisa de informação que vai nortear todas as suas ações, todo o seu negócio. E a ferramenta que a gente usa para obter essas informações é a pesquisa. Então, assim, de hoje até o fim da sua vida, você como empreendedor, como pessoa, você que vai ter que ter informações para poder nortear suas decisões. E como é que você obtém essas informações? Através da ferramenta que é super importante, que é a pesquisa. Pode mudar. E com essa pesquisa, você vai ter até de hoje, assim, o negócio que não foi para frente, é porque não tinha um conhecimento do mercado, do cliente, dos fornecedores, dos concorrentes, que vocês, pelo que o Marcelo me falou, já têm um negócio em mente, vocês já devem ter feito uma pesquisa preliminar, conhecendo o mercado, conhecendo o cliente, conhecendo os fornecedores, conhecendo as tendências desse mercado, a concorrência, e você vai fazer isso o resto da sua vida. Porque a gente não faz pesquisa só quando a gente tem um problema. A gente faz pesquisa sempre para descobrir oportunidades de sobreviver nesse mundo cada vez mais instável, mais competitivo que a gente vive. Pode ir. E aí você é um profissional de marketing. O que é o marketing? Pode mudar. Marketing é uma palavra que vem do inglês, que é agir no mercado, mas é uma função empresarial que você vai sempre criar um valor para esse cliente. Será que o que eu estou pagando, esse preço que eu estou pagando, é justo? É um benefício que eu estou querendo? E com essa questão do valor que você tem para o cliente, você vai gerar uma vantagem competitiva.
E você cria esse valor através das estratégias que eu vou mostrar. Então, assim, o cliente é a alma do seu negócio. E o que, que a gente vê? Que muitas empresas, elas têm muito foco no negócio, mas elas acabam um pouco negligenciando esse cliente, entender esse cliente, em atender da melhor maneira possível, em exceder as expectativas desse cliente. E a pesquisa é super, super importante. Você vê, eu fico pensando, por que uma empresa de táxi não criou o Uber, né? Já que era um negócio dela, porque acho que ela estava tão focada no negócio que ela não deu um olhar específico para esse cliente, para atender esse cliente cada vez de uma maneira melhor. Pode ir. Então, marketing são estratégias que visam melhor entender e atender esse mercado lucrativamente de uma maneira sólida, que vai garantir a sustentabilidade, que vai garantir desse negócio, né? E aí, pode ir, como é que você entende esse mercado, esse cliente? Você entende esse mercado, esse cliente, através de pesquisa. E aí, como o foco do empreendedor está no cliente, das empresas está no cliente, você tem que atender essas necessidades e empenhar em superar essas expectativas continuamente. E você faz isso através de pesquisa. E aí, pode ir. Ontem eu estava assistindo uma palestra, uma pessoa que eu gosto muito, me indicou esse livro aqui, que é o jeito Disney de encantar os clientes, onde ele fala onde o livro trata exatamente isso. Eu nunca fui para Disney, mas quem foi, disse que foi uma experiência maravilhosa. É uma questão de você entender e superar sempre as expectativas e na administração dos detalhes. Então, é um livro que você pode, acho que pelo PDF você consegue baixar. E se você puder, por favor, dê uma olhadinha nesse livro. Pode ir. Uma primeira referência. Então, esse mercado, como é que você entende esse mercado? Você entende esse mercado através de pesquisa, e esse mercado ele é afetado por fatores tecnológicos, por fatores econômicos, por fatores sanitários que a gente está vendo agora, por questões ecológicas, políticas, legais, geográficas. E você tem que entender essas tendências desse mercado, porque isso vai ter um impacto muito grande no seu negócio. Pode ir. E como é que você atende esse mercado? Você, como profissional de marketing, eu durante muito tempo atendia com produto, mas você atende com esse mix todo. Não adianta só eu colocar o Rodrigo Santoro, maravilhoso, para fazer uma campanha do Bradesco. Eu tenho que ter um produto com qualidade, com preço competitivo, disponível no mercado, com uma comunicação. E aí a informação, a pesquisa do mercado, a pesquisa é que vai te dar as informações para você conseguir desenvolver melhor essas estratégias do mix. Pode mudar. E aí eu quero te dar um exemplo que eu sempre dou na minha aula. A Multibras, que é uma empresa que trabalha com a linha branca, ela fez uma pesquisa nos anos 80 aqui no Brasil, e o sonho de consumo de uma dona de casa de classe C era ter uma máquina de lavar roupa. Você está pensando que esse sonho é meio assim, mas você já ficou um dia sem lavar roupa, ou lavou um lençol num dia que estava chovendo, e aí ele ficou fedido, você ficou até pensando, nossa, por que eu fui lavar essa roupa? E aí a Multibras começou a pensar no mix para esse produto. Então ela pensou primeiro no produto. Essa dona de casa, ela não tem uma familiaridade muito grande com tecnologia, então tem que ser um painel simples que ela vai saber operar. Essa família não tem uma área de serviço, e aí essa máquina é pequena, ela é mais leve, e elas têm os pés reguláveis, porque ela vai poder ficar em qualquer lugar ali da casa. E essa dona de casa, ela está acostumada a lavar roupa, então a tampa da máquina é transparente, porque ela vai ver a roupa sendo lavada. Então, pensei no primeiro P, que é produto. Pode mudar, Diego. Vamos pensar na questão da praça, do preço e da promoção. Ela vai vender na Casa Bahia. Brasileiro é limpinho e é honesto. A Casa Bahia, ele não exige um comprovante de renda, mas ele tem um índice de inadimplência muito baixo. E aí a Casa Bahia, você tem um vendedor que mora na região onde ela está instalada. As campanhas da Casa Bahia, não sei se você lembra, ela fala muito na questão do valor da prestação, e aí o sucesso da Casa Bahia, né?
é uma dos maiores anunciantes do Brasil, tem a maior rede de caminhões Mercedes da América Latina, o motorista é como se fosse um entregador. E aí eu pensei em tudo isso, em preço, em produto, em praça. As campanhas da Bahia não são para vender, não são para ganhar canes, mas são para vender. E aí a Multibras começou a pensar, a Multibras falou, nossa, mas eu tenho a marca Brastemp, que está consolidada muito com a questão da qualidade. E criou uma segunda marca, que é a marca Consul. E aí, o que acontece nesse tipo de negócio? Eles sempre vão estar fazendo pesquisa para verificar a satisfação do consumidor com o produto, para verificar a questão das vendas, da participação de mercado, para monitorar a concorrência. Então, a partir de um estudo, eu consegui otimizar todo esse mix aqui. Tudo bem? Pode continuar. Hoje, o que acontece? A gente tem esse marketing no ambiente digital. E a dona Magalu, que tem todo o meu prestígio agora com tudo que ela está fazendo na pandemia, ela tem um caso muito bacana no digital, onde ela criou o portal da Lu e a Lu aí, e ela, além de gerar conteúdo, é um canal muito importante de relacionamento com essa marca. E aí também é uma inovação. E esse consumidor, ele está nas redes sociais, ele ganha vozes nas redes sociais, ele compra nas redes sociais, ele busca informações nas redes sociais, e o marketing tem que pensar em tudo isso. Pode ir. Tem um caso no Brasil, o Brasil é um centro de excelência na questão de comunicação, onde a promoção do produto fez mais sucesso que o próprio produto junto ao público-alvo. As minhas sobrinhas não gostavam de leite, mas elas queriam os bichinhos da Parmalat. E aí, olha que interessante, entendendo esse consumidor, esse público, ela conseguiu atingir através da promoção. E essa promoção foi para o mundo todo, a promoção dos mamíferos. Aí pode continuar. O que aconteceu com a Havaiana? A Havaiana mudou esse mix todo. Ela mexeu no produto, ela mexeu na praça, ela contratou a Super Almap na questão da comunicação e ela vende um estilo de vida, ela se posicionou, ela criou valor para esse consumidor, certo? E aí é um caso muito bacana de reposicionamento de marca. Pode continuar. Olha, então, a embalagem é um dos elementos também da marca, do produto. Mas olha que interessante, só que era um produto voltado para a criança. A criança olhava para aquela embalagem ali, ela tinha medo e nojo daquele camarão. Entendendo que criança adora super-herói, ela estilizou o salgadinho, estilizou o camarão, e a embalagem começou a ser um diferencial interessante para essa marca, com esse público. Pode mudar. Então, embalagem é algo que a gente podia estudar muito, porque pode ser um elemento muito importante aí de diferenciação. Olha que interessante aqui, né, a massa de macarrão, cada massa é um tipinho de cabelo, você está num ponto de venda mais ou menos tudo parecido, isso pode ser uma diferenciação na hora de você escolher esse produto, essa marca. Pode ir. E aí, a gente tem que estudar a questão do nosso consumidor, super importante, né? Porque para cada público, você vai ter uma estratégia. Então, por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores de banana. Eu quero fazer uma campanha para estimular o consumo da banana. Se essa campanha é para criança, eu não vou falar que a banana tem proteína, vitamina, eu vou falar que a banana tira roupa, que a banana é divertida, que a banana é um super-herói. Eu vou fazer uma campanha para gordinha, eu vou falar que a banana dá saciedade. Eu vou fazer a campanha de banana para um esportista, eu vou falar que a banana não dá cãibra. Eu vou fazer uma campanha de estimular o consumo de banana para idoso, eu vou falar que a banana é afrodisíaca. Para cada público tem uma estratégia diferente, apesar de ser o mesmo produto. Do que eu vou mostrar, como eu vou mostrar, onde eu vou mostrar e quando eu vou mostrar. E isso é muito importante a pesquisa, pode mudar.
Fiz alguns estudos também para um aluno meu que está lá em Miami com uma academia, mas aqui, apesar delas terem as mesmas características demográficas, ter a mesma idade, a mesma classe social, elas procuram atividades físicas de maneira diferente. Uma busca o equilíbrio, a outra gordinha busca autoestima, as belas buscam beleza. E isso é importante você entender para poder atender da melhor maneira possível. Pode ir. Olha que bacana, há 60 anos atrás, era muito fácil vender qualquer marca, porque as marcas eram sinônimo de categoria de produto, como acontecia na Johnson, OB, Band-Aid. E o que acontece? Olha, o primeiro garoto propaganda de Colinos nem dente tinha. Então, era muito fácil vender e a marca era sinônimo de categoria de produto. Pode mudar. O que acontecia? 60 anos atrás, eu tinha que falar para minha avó, Dona Fermina, usa o Dove, porque a senhora não vai ficar fedida e não vai manchar sua roupa. Hoje, só se a Dove tiver um Dove tira-pelo, que ela vai mostrar essa função do produto. Mas hoje, as marcas que já têm, assim, uma utilidade conhecida, elas vão partir para o consumidor. E aí elas não falam com pessoas, elas não falam com consumidores, elas falam com pessoas. E aí eu te deixei aqui na apresentação uma das campanhas mais premiadas mundialmente, que é uma das campanhas da Dove, que é Beleza Real, que ela trabalha justamente com o público da Dove, que são mulheres, e a questão da autoestima. E aí fala muito de percepção, e quando você puder, dá uma olhadinha, por favor. Continua. Aqui, de novo, o leite moça, né, não está falando de obesidade, não está falando de diabetes, mas ele está falando que o leite moça é festa, é carinho. Então, as marcas têm essa questão aí de trabalhar com pessoas, muitas vezes, né, e a gente tem que entender que o nosso consumidor, o nosso cliente é uma pessoa, para poder atendê-lo da melhor maneira possível. Pode ir. Então, esse é um projeto de pesquisa. Como é que a gente desenvolve uma pesquisa? A primeira etapa, que é a etapa mais importante de qualquer projeto de pesquisa, é definir os objetivos da pesquisa. E vocês acreditam, eu como consultora, já fui fazer muitas consultorias, que as pessoas que me contratavam não sabiam que tipo de informação elas queriam dessa pesquisa. E qual era o público da pesquisa, o público que eu ia estudar. Então, ou quando me contratavam, que eu falei para vocês, a empresa já tem um problema. E aí não é a questão ideal de fazer pesquisa. Você vai fazer pesquisa sempre no teu negócio para descobrir oportunidade. E aí, a partir desse objetivo de pesquisa, é que a gente vai definir todas as outras etapas. Se você vai ter uma pesquisa só feita com dados secundários, você já tem esses dados que foram coletados, você só vai fazer uma organização e já vai ter uma resposta, ou você vai fazer a pesquisa com dados primários, dados que você vai coletar para uma determinada finalidade. Então, assim, a partir do objetivo da pesquisa, a pesquisa quer entender sentimentos, motivações, percepções, comportamentos, ela é uma pesquisa qualitativa e ela é super rica. E essa pesquisa eu acho que você, como empreendedor, vai fazer. Ou é uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa que vai medir, vai verificar, vai quantificar as relações de consumo. E a partir desse objetivo é que você vai definir qual é a melhor técnica, quantas pessoas você vai entrevistar e como é que você vai tabular essas respostas. É engraçado que quando você fala em pesquisa, você só lembra de gráfico, você só lembra de conta, você só lembra de número. Mas o que eu quero te mostrar hoje, que tem uma pesquisa maravilhosa, que tem outras técnicas de você obter informação. E aí entra a riqueza da pesquisa qualitativa. E aí, com base nos resultados dessa pesquisa, você vai ter uma informação que vai nortear todas as suas ações em marketing. Pesquisa não promove, pesquisa não divulga, pesquisa não vende. Pesquisa é uma ferramenta que vai te ajudar na tomada de decisões.
Pesquisa é uma ferramenta onde você vai obter informações. E com essas informações, você vai ter uma seguridade melhor nas suas ações. Pode mudar. Então, hoje, você pode fazer pesquisa com dados secundários, pesquisas que já foram feitas para uma determinada finalidade, a questão do IBGE com dados sociais, demográficos do Brasil, o IPEA, o SEAD com dados econômicos, a Nielsen que fala que o mercado de pet shop cresce tanto, as principais marcas são essas, a participação nos locais, o Ibope, que fala sobre a questão da audiência de mídias, pesquisas em grupos profissionais, estou trabalhando com café, e aí tem o Instituto, a Associação Brasileira de Produtores de Café, a própria Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa de Mercado, muitas pesquisas que já foram feitas, o Consumidor Moderno, a revista Próxima, que fala muito a questão da internet, então, e a questão das redes sociais, que até vem aqui, depois eu vou te mostrar, a questão do meu projeto de doutorado, vem em cima dessas informações que você tem hoje, uma abrangência muito grande, com um custo muito baixo, que podem te ajudar muito na tomada de decisão. Não consigo imaginar hoje que você vai fazer qualquer decisão que você vai tomar, e você tem um risco na tomada dessa decisão, você vai fazer uma pesquisa, um estudo exploratório, para obter informações e para poder tomar melhor decisão. E não acredito que você vai em redes sociais, ver quais são os comentários a respeito daquele hotel que você pretende ficar, você vai em sites, você vai no Reclame Aqui, você vai no Procon, e aí com essas informações você vai tentar diminuir o risco da sua decisão. Pode continuar. E a gente faz pesquisa com dado primário. E aí tem dois métodos de pesquisa. Método é uma palavra que vem do grego, que significa caminho. Tem o caminho qualitativo, onde você vai analisar sentimentos, motivações, comportamentos, e o caminho quantitativo. Pode mudar. E aí eu adoro a pesquisa qualitativa, porque ela visa entender essas relações em consumo em profundidade, você vai ter um conhecimento preliminar sobre o tema, você vai identificar atributos que são importantes na escolha de um determinado produto ou serviço, vai identificar o que é importante para você divulgar essa marca, você vai identificar características, entender características do comportamento do consumidor, pode ir. E tem a metodologia quantitativa, onde você monta um questionário, onde você já levantou as variáveis e você vai descrever uma determinada situação. E é muito usada nos estudos estatísticos, pode ir. Então, a pesquisa quali, ela visa compreender essas razões, essas emoções. Ela não é uma amostra muito grande, mas é a questão muito importante do recrutamento, você selecionar as pessoas sempre certas para participar de qualquer pesquisa. Você não tem um questionário estruturado, mas é um roteiro, é uma sequência de itens que você vai perguntar, que você vai observar. Você não vai montar gráfico em pesquisa quali, o significado está nas palavras, está nos comportamentos, ela é uma questão de interpretação de tudo que você vê, e ela vai desenvolver uma compreensão inicial sobre o que você está estudando. Já a quantitativa é um número maior, é estruturada, é um questionário com a maioria das perguntas fechadas, e aí você quer ter uma certeza, uma inferência estatística sobre aquilo que você está estudando. Pode ir. E aí, algumas técnicas de entrevista, de pesquisa quali. Aqui eu adoro entrevista em profundidade, como o próprio nome já está falando, é uma entrevista onde cada resposta é explorada, vou te mostrar uns. A discussão em grupo, que ao invés de eu entrevistar uma pessoa, eu entrevisto um grupo de pessoas, a técnica projetiva e observação natural e participante. Você já faz pesquisa, só que você faz de uma maneira intuitiva e eu quero te dar mais ferramentas para você melhorar cada vez mais a qualidade das informações que você está obtendo. Pode mudar, Diego. Então, é isso que eu te falei, uma entrevista em profundidade
é uma entrevista pessoal, se aplica um roteiro que é uma sequência de perguntas abertas, onde cada resposta é explorada. Essas entrevistas geralmente são gravadas, são transcritas e são analisadas. Eu estou pensando em montar um negócio a respeito de search, eu quero entender o tema search, vou falar com o Kerry Slater, que é um super conhecedor desse assunto, ou uma entrevista semi-estruturada, eu tenho algumas perguntas, e aí eu vou explorar e vou acrescentar novas perguntas para poder entender melhor a relação desse consumidor com essa categoria, com essas marcas. Pode mudar. E aí eu quero só te mostrar um exemplo de pesquisa quali. Eu fiz uma pesquisa com os meus alunos e a gente inscreveu num congresso de psicologia do consumidor, alguns anos atrás. A gente estava querendo estudar como o comportamento do consumidor estava afetando o mercado de luxo. Então, uma pesquisa qualitativa, porque a gente está querendo analisar o comportamento desse consumidor, e a técnica que a gente utilizou foi entrevista em profundidade, com algumas perguntas aí de uma maneira bem informal. Pode ir. E aí o significado dessa pesquisa está nas palavras, né? Então, olha aqui, ele tinha uma Ferrari. É inexplicável a sensação de ter aquilo que ninguém tem. Eu estou garantindo o grau de anonimato dele. Ele quer exclusividade. Você vê uma Ferrari na loja, você quer ter o prazer em dirigir esse carro. Comprar não é uma necessidade. Comprar é um prazer. Pode mudar. Eu deixei de consumir Forizump, eu acho que virou muito popular, todo mundo tem, ficou uma coisa tão chata, você paga o maior caro e vê umas pessoas, qualquer um na rua com aquelas coisas, bem falsiê, aí não dá, né? Sou consumista de carteirinha, bato o olho e compro, não importa o valor. E essa que eu coloquei em vermelho, porque assim, um dos alunos tinha um padrasto super rico, ele tinha um avião. Eu falei, nossa, vamos fazer a pesquisa? Vamos, recruta. E quando ele começou a entrevista, ele falou que ele tinha um avião, mas ele era um cara simples. E olha as marcas que ele utilizava, leves. E aí eu pensei, eu falei, nossa, se eu tivesse considerado as respostas desse entrevistado na minha pesquisa tinha dado um viés, tinha dado um erro, porque ele não era consumidor de luxo, apesar de ele ser super rico. Pode mudar. E a partir dessas análises aqui, com quem é consumidor de luxo, a gente conseguiu levantar algumas variáveis, que eles compram sensações, o sentimento de poder, de confiança, é uma compra muito simbólica, né? Procura experiências únicas, capazes de produzir seus estilos de vida, buscam produtos de qualidade, buscam exclusividades, ou seja, a partir da interpretação daquelas falas, pode mudar. O que é a técnica projetiva? É uma técnica onde o nosso entrevistado projeta em palavras, em pessoas, em imagens, qual é a percepção que ele tem sobre determinada categoria de produto ou serviço. E aí, olha, eu trouxe essa pesquisa aqui, a MTV, o que aconteceu com a MTV? Ela fazia, assim, bolos de pesquisa, e chegou numa fase dessa marca que ela queria falar com todo mundo e ela acabou não falando com ninguém. Mas aí ela realizou uma pesquisa, uma discussão em grupo, onde ela reuniu 48 jovens que eram a audiência da emissora e ele queria saber a percepção da marca e da concorrência. Então, olha como é fácil de entender o que é uma técnica projetiva. Se fosse uma bebida, a Globo seria um destilado, o SBT seria água de torneira ou cachaça, e a TV Cultura um refrigerante, suco ou vinho. Já a MTV seria algum drink, como energético, algo semelhante ao canal Pago Sport TV. De acordo com a audiência da MTV, a Globo vestiria terno e gravata de grife. A imagem do SBT seria parecida com o Gugu Liberato, rodeada de mulheres seminuas. E a Sony seria uma roupa casual e a MTV um figurino colorido e despojado. Então, ou seja, através da projeção em marcas, em bebidas, eu consegui identificar qual que é a percepção que eles têm a respeito das marcas. E hoje, no mundo do marketing, isso é super importante, porque não adianta você só ser bom, você tem que ser percebido como bom. E aí tem todo esse esforço na questão da comunicação, pode mudar. E uma técnica super rica, maravilhosa,
que a gente não acredita só naquilo que as pessoas falam, mas a gente acredita naquilo que as pessoas fazem, é a questão da observação natural e participante. A tampa flip-top da Johnson, ela veio de uma observação que hoje eles têm novamente um novo centro de pesquisa lá em São José, com os consumidores daquela categoria, que a mãe tinha que dar banho na criança, tinha que segurar o shampoo, e aí eles criaram a tampa flip-top. Eu não vou perguntar para uma vendedora como é que ela atende o cliente, uma operadora de telemarketing. Eu vou sentir na pele, né? Vou fazer uma observação dentro do ambiente desse entrevistado no ponto de venda, uma observação participante, e aí eu vou ter um conhecimento muito maior do que aplicar um mero questionário. O Suplicy, com a questão da renda mínima, foi muito interessante que na época que ele começou a desenvolver esse projeto, ele queria entender o que é uma família de classe D e E. E aí ele não aplicou só uma entrevista com alguns, né, ele morou na favela de Heliópolis durante uma semana. Ele sentiu a questão da violência, a questão da fragilidade social que a gente vive no Brasil. E quando ele fala hoje de renda mínima, e quando ele fala desse público, acho que ele tem um conhecimento muito maior do que eu aplicar meramente um questionário, certo? Vamos continuar. Aí, a questão da pesquisa quant, que você pode fazer, você levantou essas variáveis aí na pesquisa quali, que é importante ele levantar informações na internet, que o consumidor de luxo busca exclusividade. Vamos fazer uma quant para medir a representatividade de tudo isso? E aí eu deixei para vocês no material da apresentação um manual do Sebrae, que é muito interessante, que te dá o passo a passo de como desenvolver o questionário, e um livro que eu gosto muito de pesquisa, da Samara Beatriz, também que tem vários tipos de pesquisa e como desenvolver esses questionários, que podem ser aplicados pessoalmente, por telefone. Hoje você tem uma facilidade muito grande de aplicar esses questionários pela internet, ou o que acontece hoje com a base de dados, que você tem uma observação mecânica, tudo que eu compro no Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar pelo aplicativo sabe, e aí ele acaba me mandando ofertas dentro das minhas preferências, mas sempre tomando cuidado de aplicar esses questionários com as pessoas que efetivamente são consumidores ou aquela que você deseja estudar, porque senão dá um viés terrível e o resultado da pesquisa não é confiável, e aí como é que você vai tomar uma decisão com uma informação que não é confiável, ou uma fonte? Sempre observe na pesquisa qual é a fonte, quem fez a pesquisa, porque pesquisa sem fonte não é pesquisa, é fofoca. Continua. Por exemplo, uma pesquisa que eu acho que vocês vão fazer é a pesquisa de hábitos e atitudes, né? Para entender esse consumidor, quais são os hábitos de consumo dele, quais são os hábitos de compra, quais são os fatores decisivos para ele escolher uma marca, uma categoria, onde é que ele busca informações, e aí também vou te deixar no material referência, a questão agora que o Google está estudando, esse momento zero, que eu reconheço uma necessidade de comprar um determinado produto, eu vejo uma campanha na televisão, na internet, e é o momento zero onde eu vou buscar informações nas redes sociais, nos comentários, nos blogs, para eu poder começar a pensar em desenvolver essa compra. E aí também é algo que vocês podem pensar. E a percepção da sua marca, a percepção da concorrência, mas você também pode fazer essa pesquisa de hábitos e atitudes para levantar as variáveis de uma maneira qualitativa. Pode continuar. E a pesquisa no digital, que é maravilhosa, porque eu não estou perguntando para o meu consumidor o que ele faria, mas ele teve uma experiência com esse produto. É uma pesquisa contextualizada, uma pesquisa espontânea, a velocidade é uma abrangência imensa, um custo super baixo, você pode conversar com um grande número de pessoas, você pode fazer pesquisa quali para levantar variáveis, quant, para
mensurar essas variáveis, e existem empresas que trabalham com a questão de monitorar tudo o que está acontecendo nas redes, analisar, planejar e depois agir. Pode mudar. O meu doutorado veio daqui porque eu fiquei entusiasmada quando eu entrei nas redes sociais da Melissa e eu vi a quantidade de informação que a gente tinha a respeito da marca, que Melissa é feia, é cara, mas ela é durável, que a questão que ela machuca, mas ela adora o design da marca, a questão de novas, que ela podia ter a questão do derrapante, ter um engajamento muito forte desse consumidor com essa marca, eu acho que por causa de uma relação, mas muitas marcas têm a questão do conteúdo para engajar esse consumidor e do gerenciamento do relacionamento, que é aquilo que eu estava te falando, que as marcas fazem hoje muito bem pelas redes sociais, né? Que você tinha um problema com uma marca, nossa, não tinha um prazo para resolver, e hoje esse consumidor, isso está sendo estudado, né, em todas as escolas de comunicação de negócios, como você deu voz ativa para esse consumidor, tanto para reclamar produtos, quanto para promover produtos, e olha quantas informações você tem por aqui. Pode continuar. Aqui um outro interesse, essas empresas de monitoramento, elas acreditam nesses interesses reais. Ela está me falando que ela gosta de sol, que ela gosta de praia, que ela gosta de saúde, ela tem 10 mil seguidores, pode ir. Por que a marca não tem um relacionamento com essa consumidora, que ela é crível? E aí, olha, temos acompanhado seu amor pelo sol e pelo mar, você poderia ativar sua melanina, e você poderia experimentar, e aí tem um engajamento muito forte desse consumidor, por conta dessas experiências que são reais e são críveis, o discurso é muito alinhado com a prática dela, que não acontece com a grande maioria dos influenciadores, né? Pode mudar. E aí eu coloquei para você um case que eu acho super interessante para ver a questão da informação, de conhecimento do cliente, de mercado, de concorrência, que é o caso do pipoqueiro Valdir. Por favor, dê uma olhada. Olha como ele entende esse cliente e sempre pensa em superar as expectativas desse cliente no detalhamento, como a Disney faz. Muda. E aí eu só te deixei as referências do que eu falei hoje, que eu acho que o livro da Samara Beatriz é um livro super interessante na questão de você desenvolver instrumentos de coleta de dados, o portal do Sebrae também muito didático, e aquela conquistando o cliente no momento zero, que é a questão da busca de informação aí na tomada de decisão nos processos de compra. Ok? Então, eu acho que por hoje eu queria agradecer muito essa oportunidade e fico aberto aqui para algumas dúvidas, Marcelo. Olá, Sandra. Eu acredito que o Marcelo esteja com algum problema, mas não tem problema, gente. Eu vou seguir daqui. Bem, para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Diego, sou coordenador do projeto aqui em Santos. Sandra, vamos lá, vamos ver o que temos de pergunta aqui para você. Deixa eu acessar. A Maria Joana, Sandra, está comentando que a evolução do marketing ocorreu devido a uma pesquisa bem estruturada e com necessidade de compreender melhor o seu público. Quais estratégias para identificar os consumidores dos meus produtos pelas redes sociais? Qual a melhor estratégia para isso? Eu acho que é monitorando essas redes, né, e vendo a determinada categoria de produto e o tipo de comentário que está sendo feito através das redes, né? Eu acho que um estudo sempre com dados secundários. Sempre foram feitas pesquisas a respeito dessa categoria, dessas marcas, e você pode obter essas informações sim. E aí, a partir ou por observação, eu acompanharia muito bem o movimento nas redes sociais, pelo tipo de categoria, pelo tipo de marca, eu acho que você consegue já ter um insight de quem é esse cliente potencial da sua marca, Ok?
Sim. Aqui, voltei, gente. Eu tinha caído aqui a internet, mas já levantei, estou aqui, acompanhando tudo certinho. Sandra, a gente tem alguns comentários aqui. A Rafaela está falando perfeita aula, tamanha importância. Aí a Josiane Freitas, ela pergunta como estimular clientes que ainda não usam redes sociais a responderem pesquisa. E aí ela também complementa, fazer uma pesquisa vinculada ao sorteio de produtos é uma forma mais eficiente? Responde Não, para... não, não, sempre existe. Eu acho que assim, o grau de atratividade das pesquisas é muito baixo. Se você, tanto que a pesquisa, o que acontece com a internet? Ela tem um grau de conveniência muito bacana, porque você pode responder essa pesquisa no momento que você quer, ou na hora que você quer. Eu acho que a questão aí a questão assim da abordagem é interessante, tanto que a pesquisa que você faz, ou quando você contrata um entrevistador, você vai ter um índice de resposta muito, muito mais alto, mas eu não sei se é a melhor estratégia. Mas eu acho que hoje, para você sobreviver nesse mundo que está cada vez mais globalizado, mais louco e mais tecnológico, é uma questão de sobrevivência para qualquer pessoa e para qualquer negócio, né? E a pesquisa vai ter que se adaptar a isso. É uma maneira muito rápida, né? Porque por aplicativos, você pode usar o Google Forms, você pode usar o Typeform, que são, né, plataformas que estão aí disponíveis. É uma coisa muito rápida e uma coisa mais como eu vou te falar, tem um grau de conveniência muito melhor. Eu não sei ainda se o brinde, mesmo a pesquisa aplicada em shoppings, ou mesmo a pesquisa em rua, que eu não vejo mais, o censo, né, seria uma pesquisa, até o censo, que foi cancelado esse ano, seria aplicado com a questão da tecnologia. É lógico que o entrevistador ele vai ter um contato direto com esse cliente, mas eu não sei se ainda essa é a melhor forma. Eu acho que uma pesquisa bem formatada, bonitinha, pela internet, eu acho que dá um resultado muito positivo, sempre dentro do público que você está estudando. Ah, que legal. Sandra, a gente tem aqui vários elogios, tá? É aula maravilhosa, sensacional. Obrigado, Sandra. E sempre grande prazer em aprender. Muito obrigado mesmo, Sandra. A gente está bem feliz. Você participa ativamente do programa aí, tem nos acompanhado online, todas as sequências de empresários que a gente vem trazendo. O Rodrigo Camacho, ele está dizendo aqui que ele teve o privilégio de ser seu aluno, sempre com conteúdo de muita qualidade, muito bem explicado. Parabéns, Sandrinha, e muito sucesso para você. Aí eu tenho aqui, Sandra, duas perguntas bem relevantes ao tema, que é da Maria Tereza Esteves, tá? Pelo que eu estou entendendo, é que ela trabalha com seguros. Ela diz que qual das três técnicas, a pessoal, por telefone ou internet, na sua opinião, é mais eficiente? E ela elogia também a condução aí da sua aula especial. Olha, vai depender do seu tipo de estudo, Maria Tereza. Eu acho que a questão do telefone é uma pesquisa que tem que ser muito rápida, porque você tem um grau de dispersão muito, muito alto nessa mídia. A questão da entrevista pessoal, se você quer garantir o grau, o índice de resposta, é uma estratégia que você pode utilizar. Mas hoje eu recomendaria, na maioria dos casos, a questão da pesquisa aplicada pela internet, pelo grau de conveniência, pelo custo, mas aí tem a questão da atratividade, que isso está sendo trabalhado até a pesquisa por WhatsApp, a pesquisa onde você coloca um chatbox e não tem uma pergunta, mas um robozinho te perguntando, justamente para melhorar essas interfaces aí na pesquisa. Então, vai depender do objetivo da pesquisa, vai depender do público que você quer atingir nessa pesquisa, porque se não é um usuário de internet, eu não vou poder aplicar por essa plataforma, mas eu acredito que o futuro da pesquisa, como acho que é o futuro de muitas coisas aí, está associado à questão da internet, ok? Ai, olha só, aqui a gente tem também uma pergunta, que no seu ponto de vista, quais são os principais fatores, Sandra, para elaborar uma pesquisa de qualidade? Isso é importante. Isso é muito importante. Primeiro, aquilo que eu falei, definir os objetivos da pesquisa. Para que essa pesquisa foi feita? Depois, a questão do recrutamento. Você selecionar as pessoas efetivamente que fazem parte, vão fazer parte do seu estudo.
E depois a questão de montar um instrumento de coleta de dados, principalmente quando é uma pesquisa quantitativa, um questionário que não seja muito grande, mas que vai cumprir com os objetivos da pesquisa. E se é uma pesquisa que você vai poder fazer uma estimativa sobre o todo, que essa pesquisa que a gente está muito interessada aí a respeito do vírus e da contaminação, uma pesquisa que seja feita de maneira representativa e aleatória. Porque muitas pessoas, às vezes, não acreditam no resultado das pesquisas, porque as pesquisas não são feitas da maneira correta. Uma amostragem muito pequena, é uma amostragem que foi tendenciosa, isso leva a um resultado que não é o resultado confiável e seguro e correto. Sim, ainda nessa área, né, da pesquisa de qualidade, aqui a pessoa está anônima, ela diz que a aula foi muito esclarecedora, muito obrigada. Existem plataformas confiáveis que auxiliam na criação dessas pesquisas? Existem o Google Formulário, o Google Docs, é uma plataforma muito interessante, que eu tenho usado tanto na questão acadêmica quanto na questão de mercado, e o Typeform também é uma plataforma muito bacana. Então, eu acho que essas duas você pode dar uma olhada e desenvolver os questionários, e depois, toda vez que você desenvolve esse questionário, você faz um pré-teste, você aplica com determinado número de pessoas para ver se não tem nenhum viés, se não faltou alternativa, se as perguntas foram entendidas, e aí você aplica com um número maior de pessoas, tá? Legal, a gente usa muito no programa, Sandra, o Google Forms. Os alunos levam, né, essas pesquisas para o público deles e trazem essa devolutiva. A gente aqui conhece bastante essa ferramenta, realmente eu concordo que é muito importante. E aí aqui também tem várias perguntas, tá? A gente está chegando muitas perguntas e eu vou tentar te encaminhar todas. Tem uma pergunta aqui, a Gabriela, ela está elogiando, super didática. Ah, gente, a Sandra é professora aí, né? Excelente. Então, a didática é a companheira dela nesses dias. Aí é que tem uma pergunta, Sandra, que ela está dizendo o seguinte: qual tipo de empresa pode fazer pesquisas de mercado? Olha, não sei qual que é a empresa, mas para você sobreviver hoje, você tem que fazer pesquisa, é isso que eu te falei. Principalmente essa, como empreendedora, essa pesquisa exploratória. Olha, eu quero colocar botox no rosto, eu nunca coloquei. Apesar de eu ter um risco pequeno financeiro, eu não vou ter que me cercar de informação para tentar diminuir o risco desse procedimento. E aí eu não. Existem empresas que vão fazer pesquisas assim, a Nielsen, o Ibope, que são pesquisas que vão ver tamanho de mercado, participação de mercado. Mas você, como empreendedor, você vai fazer pesquisa o tempo todo. Você não vai observar quem é que entra na sua loja, qual que é o comportamento, como essas tendências tecnológicas, econômicas, sociais, políticas. Até um aluno meu tem uma farmácia e ele me telefonou ontem que ele falou que vai fazer uma promoção, vai dar máscaras. Eu falei, nossa, que promoção maravilhosa, porque tem tudo a ver com o negócio, tem tudo a ver com o momento. Então, qualquer pessoa hoje, em qualquer profissão, tem que ter informação para poder tomar a melhor decisão. E o estudo exploratório é um estudo super interessante, criativo, flexível, que você faz sempre para o desenvolvimento desse conhecimento, dessa informação. Sim, e com certeza, ainda mais esse momento que a gente está vivendo, né, que é uma nova realidade, com certeza a pesquisa ela é muito mais importante, fundamentada, ela com certeza traz resultados. A gente também tem várias perguntas aqui, uma bem relevante, ainda nesse viés da importância. A aluna está perguntando, primeiro ela agradece pela aula, quais os cuidados que deve ter ao elaborar uma pesquisa? Então, é isso que eu te falei. Primeiro, os objetivos da pesquisa. Para que essa pesquisa vai ser feita? Que tipo de informação eu quero obter com essa pesquisa? Depois, recrutar as pessoas certas. Você viu lá no mercado de luxo. Se eu pego as respostas daquela pessoa que é rica, mas não é consumidor de luxo. E a terceira, tem um instrumento de coleta de dados, principalmente na quantitativa, muito bem elaborado, e ter cuidado com essa amostragem, né? Quantas pessoas eu vou entrevistar e como é que eu vou tabular tudo isso. Eu acho que esses são os cuidados. Sim, aí a pessoa diz aqui, né, também anônima, a pesquisa presencial ou pesquisa de mercado online
Quais são as diferenças e quando usar cada uma, Sandra? Olha, a pesquisa online, olha, eu acho que é assim, se você quer um índice de resposta muito alto, você quer ter uma interação com esse consumidor, você tem que mostrar algum material, você quer ter uma questão mais aprofundada, eu acho que a pesquisa pessoal ainda é recomendável. Uma é complementar a outra. Você vai fazer essa pesquisa, você vai fazer essa análise em rede social, mas você também pode fazer a pesquisa tradicional. E a pesquisa pela internet, primeiro que tem que ser um público que utilize a internet, mas você tem que pensar nas vantagens que são maravilhosas, que é a questão do custo, que é a questão da abrangência, que é a questão da velocidade das respostas, só que, de novo, garantindo que você está falando com as pessoas que são o teu objeto em estudo, porque é o que eu brinco às vezes na faculdade. Começa o TCC, eles começam a fazer pesquisa, todos os amiguinhos do Facebook respondem. Mas aí isso é uma garantia do que você está refletindo uma resposta, né, de quem é realmente o consumidor daquela categoria. E pesquisa qualia, essa que eu falei que é riquíssima, que eu acho que como vocês, como empreendedores, já utilizam ou vão continuar utilizando, ela é super espontânea, né? É uma coisa que eu não fico muito, eu respondo assim na hora, e isso é muito interessante. Sim. Sandra, tem aqui várias perguntas. Eu também tenho uma pergunta aqui para te fazer, mas a gente aí está no tempo, então eu vou fazer algumas perguntas aqui. A gente tem ainda um tempinho. O Felipe Cardoso, ele está perguntando o seguinte: acho que você já falou um pouco disso, mas ele diz qual seria a melhor forma para trazer o engajamento na rede social, né? Aí ele fala do marketing digital. Poderia também dizer se o melhor seria tráfego pago ou orgânico? Eu só sei que a questão do engajamento é o meu objeto de estudo. Então, tem tudo a ver com o conteúdo que a marca vai postar, que tem que ter uma relevância para esse consumidor, um conteúdo. A companhia aérea não fala só da questão da promoção, mas ela fala de roteiros. O Bradesco contratou uma super conteudista que vai falar a questão da financeira, a questão do dinheiro, né? E tem a questão do gerenciamento do relacionamento, que assim, todas as intervenções desse meu consumidor, eu vou responder como a Melissa faz. Isso com certeza é um conteúdo que tem um sentido para mim e eu estou tendo respaldo em todas as interações com a marca. Agora, a questão do marketing aí, da questão da comunicação, isso eu realmente não sei responder. Legal. Olha, chegou uma pergunta aqui para mim também, que ela diz o seguinte: sou um pequeno empreendedor com poucos recursos e tenho muita dificuldade de conseguir respostas. Quais as dicas que você pode nos dar para melhorar o índice de devolutiva? E aí eu acho que você tem que fazer uma apresentação muito bonitinha de qual que é o objetivo do seu questionário, que ele vai te ajudar muito a conhecer esse cliente, ou a questão, às vezes, a gente fica muito preso ao questionário, mas eu acho que às vezes uma observação bem feita, às vezes uma entrevista com uma pessoa que tenha experiência com aquela categoria, com aquela marca, às vezes é muito mais relevante para você do que você tentar aplicar um questionário com 100, 200 pessoas, que é um resultado que você pode ser, não pode ser o resultado, a informação mesmo correta. Então, eu acho que para você como empreendedor, eu acho que não vale tanto a quantidade, vale a qualidade das informações que você está obtendo. E isso é importante. A gente está falando de consumidor, mas olha, eu estou num negócio de brigadeiro. Quantas informações você não tem a respeito de blogs, de especialistas, falando a respeito de fornecedores de matéria-prima, falando de receitas? Hoje a internet facilitou muito a nossa vida como pesquisador, certo? Por exemplo, nessa questão do mercado de luxo, além de eu conversar com todos esses consumidores, a gente fez observações no shopping Iguatemi, a gente conversou com especialistas de moda nesse segmento, e isso vai te dar um conhecimento maior desse mercado, dessas tendências, e até te abrir uma luz para quem é esse possível consumidor. Legal. Quero dizer aqui que a gente também está gravando, né? Isso depois vai virar um material de conteúdo que a gente vai disponibilizar no
site no YouTube do Instituto Crescer, né, oferecendo inclusive como conteúdo gratuito para pesquisa tanto de empreendedores como de professores também. Eu acho que esse momento é nossa colaboração, ela está sendo, né, a Sandra vem de forma voluntária, e eu estou vendo que tem muitas perguntas aqui, é um tema riquíssimo. A Camila mesmo, eu tento assim fechar, mas tem muitas perguntas relevantes. A Camila está falando assim que primeiramente ela está muito feliz pela aula, muito obrigada. Foi muito esclarecedor quando fazemos uma pesquisa pelo Forms, né, o Google Forms. Se você acha que é melhor deixar no anonimato ou acredita que as pessoas alteram as respostas se não houver anonimato? Uma pesquisa, ela está falando sobre uma pesquisa real, né, de situação no anonimato aí. Eu acho que você tem que garantir, Camila, o grau de anonimato. Quando você apresenta a sua pesquisa, você vai falar o objetivo da pesquisa, certo? Vai falar que não existe resposta certa ou errada e que você vai garantir o grau de anonimato. Você só vai apresentar os resultados gerais dessa pesquisa. Em momento nenhum você viu ali, eu apresentei quem eram as pessoas que participaram da minha pesquisa. E eu acho que na maioria das pesquisas você só deve ter, principalmente pela internet, o e-mail, e aí você vai coletar durante a pesquisa, né? O responsável pela pesquisa tem que garantir esse grau de anonimato, porque de qualquer maneira o e-mail dessa pessoa, né? Você vai ficar com esse e-mail. E aí você vai ter as características que você vai falar, que não, a Camila tem 24 anos, não. 44% das pessoas que responderam tinham 23 anos. Você vai ter um resultado geral. Em momento nenhum você vai quebrar, você vai revelar quem respondeu a pesquisa, né? Sim. Nossa, é muito importante esse tema. A pesquisa realmente ela precisa ser levada a séria. O empreendedor ele precisa observar esse mercado, esse movimento. E aí eu faço aqui uma pergunta junto com a da Luane, inclusive para fazer o encerramento. Eu acho que qual seria, Sandra, no seu ponto de vista, as dicas que você poderia dar para os novos empreendedores, aqueles que estão começando e que de repente já pegaram essa crise, né, e que vem vindo numa onda constante aí, qual seriam as dicas que você daria para uma boa pesquisa para fazer uma captação de cliente, fidelizar clientes? A Luane diz. Olha, só mais uma coisa, a gente sempre, em qualquer tipo de pesquisa, a gente tem que garantir a questão da ética. Certo? Eu nunca vou revelar o nome de uma pessoa que participou de uma pesquisa, eu nunca vou tirar a fotografia de uma pessoa que entrou na minha loja e, né, sem ela ter uma autorização sobre isso, né? Eu acho que a ética sempre acima de tudo. Luane, a minha dica é que você sempre faça esse estudo exploratório para entender cada vez melhor esse cliente, e esse estudo hoje ele pode ser feito de uma maneira muito flexível, muito barata, aberta à experimentação. Você tem várias fontes de pesquisa, tanto aqui que a gente está te mostrando na questão de internet, de rede social, mas a partir de observações que você faça. Eu não consigo identificar que um aluno meu trabalha com um produto e nunca tenha experimentado esse produto, ou ver. Então, assim, a pesquisa exploratória é uma pesquisa super experimental, super criativa, super aberta, e a dica que eu dou para o empreendedor é que vocês desenvolvam essa pesquisa, porque ela que vai te dar um conhecimento sobre esse mercado, sobre esse consumidor, e até eu como engenheira, quando comecei a trabalhar com pesquisa de marketing, eu fiquei impressionada com a força desse estudo exploratório, que é uma pesquisa que a gente já faz de maneira informal, mas se você tiver umas fontes críveis, como essas informações já foram obtidas, ou você está escutando uma consumidora falando bem ou mal, ou alguma coisa que ela precisa numa determinada categoria ou marca, e essa informação está disponível aí para você. O que eu quero deixar claro para vocês não são Nielsen, vocês não são Ibope, que são institutos de a Ipsos Marplan, vocês são empreendedores e vocês têm várias técnicas hoje super efetivas e baratas, por isso que eu estou te falando da pesquisa Quali, que eu acho que é uma grande riqueza aqui da aula de hoje, que você pode entender esse consumidor.
a percepção que esse consumidor sobre as marcas, quais são os fatores que levam ele a escolher uma marca, deixar uma marca, onde ele busca informações, e isso eu acho que é bem relevante. Então, eu acho que vocês têm que acreditar na força do estudo exploratório. Olha, ótimo, eu aqui realmente eu vou encerrar, mas eu vou fazer essa última pergunta, e aí depois a gente vai disponibilizar todos os materiais para os alunos de forma pública, né, colocando aí, inclusive, essa sua aula especial também à disposição de todos eles. Um aluno aqui, ele está dizendo que o público-alvo do negócio é o idoso, né? E o público com baixa adesão à tecnologia, né? Realmente a gente sabe da dificuldade do idoso em usar a tecnologia. Em época de pandemia, o que você aconselha a fazer para conseguir essas informações? Telefone, idoso adora telefone fixo. Aqui em casa, até hoje, você quer falar com a minha mãe, o telefone. Eu fiz uma pesquisa muito linda, uns anos atrás, com o professor Fauzi, com esse público, porque esse público, quando fica mais velho, vai para o asilo. Lembra, olha que palavra horrível, asilo, num lugar super longe da família. E o professor Fauzi deu todas as informações para o empreendimento que é do lado do Hospital Santa Catarina. Tudo bem que é no Hospital Santa Catarina, mas ele mudou o nome, a residencial, e foi todo um estudo feito em cima de observação desse público, a questão de piso, a questão de ergonomia, a questão da localização. Então, eu acho que nesses tempos de pandemia, o telefone fixo, e eles adoram falar pelo telefone fixo, tá? Eu acho que é um importante, né? A questão aí. Excelente dica, Sandra. Que prazer ter você aqui conosco, né? Trazendo todo o seu conhecimento, toda a sua forma didática de contribuir para esses guerreiros, né? Porque eles não desistiram, a gente foi pego aí. Para quem não sabe, o programa tem as aulas presenciais, e aí os nossos coordenadores, a quem aqui eu devo agradecer, que são pessoas extremamente dedicadas, inclusive o Diego, que está nos apoiando hoje, fizeram aí o máximo para a gente levar conteúdo, conhecimento, em nome do Instituto Crescer, transformando a educação realmente sem fronteiras aí, para a gente poder fazer essa conexão no Conecta. E você veio aqui abrilhantar o programa. Eu acho que fica aí todas as suas indicações, tanto de livro como de vídeo. A gente vai depois fazer essa inclusão no material. E também quero aqui agradecer a sua disponibilidade voluntária, né, em se dedicar nesse momento, em doar aquilo que é mais importante nessa era, que é o conhecimento. A gente realmente vai precisar ter muito conhecimento para passar todas essas dificuldades que já vêm chegando. Ok, eu agradeço, me coloco à disposição com os supervisores, com os orientadores aí, se tiver alguma dúvida, se tiver algum estudo que que eu possa dar uma olhada, possa contribuir. Acho que o momento agora é o momento da gente se colocar no lugar dos outros sempre, né, Marcelo? Como você faz de maneira abrilhantada, e estou muito satisfeita, muito feliz de estar aqui. Espero, de alguma maneira, ter contribuído aí para os estudos, né? E não deixem de fazer pesquisa, nunca. Eu fiz uma pesquisa agora para iniciar um negócio e eu vou continuar fazendo pesquisa para descobrir oportunidade, para entender cada vez melhor esse cliente e para poder atendê-lo de uma maneira cada vez melhor também, entender o mercado, entender a concorrência. Então, não dá para pensar num negócio hoje onde você só pense no produto. Você tem que pensar nesse mix todo, e para fazer a composição desse mix, você tem que ter pesquisa sempre. E aí que isso vai garantir a sobrevivência, tá? Certo. Então, muito obrigado, pessoal. Podemos encerrar hoje. Gratidão. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Em nome do programa Conecta da Copersucar, agradecemos aqui a presença. Sabemos da importância de todos, né, para a construção desse momento. Então, um abraço e cuidem-se. Tchau.